Como complicar uma comissão judicativa? Meu nome é Valdir Camilo, eu sou cristão, pesquisador da Bíblia, também sou terapeuta, especialista em saúde emocional e também sou bacharel em Direito. E muitas testemunhas de Jeová vêm até mim procurando ajuda espiritual e emocional. Algumas delas, e não são poucas, estão num processo de desligamento. Por quê? Porque elas agiram de acordo com os cristãos em Bereia, cujo exemplo é citado em Atos, capítulo 17, versículo 11, que nos diz sobre eles: examinavam cuidadosamente as Escrituras todo dia, para ver se tudo era assim mesmo. Então, essas pessoas da religião Testemunhas de Jeová começaram a examinar a Bíblia com cuidado, para ver se os ensinos da sua religião estavam de acordo com as Escrituras, né? Ou estão de acordo com as Escrituras. E, a partir dali, se convenceram de que não estão, que nem todos os ensinos dessa religião estão de acordo com as Escrituras, né? Passaram, então, a ter outro convencimento, segundo eles, de acordo com as Escrituras. E por uma questão, então, de coerência, não querem mais ser identificados como membros dessa religião, pois pensam de forma diferente, muitas vezes em assuntos estruturais, assuntos fundamentais relacionados com a Bíblia. Bem, o que acontece é que o processo de desligamento não é fácil, é traumático. Então, eu estou aqui para poder ajudar você, se você está nessa situação, em que você agora está convencido de uma outra forma de pensar, e crê que essa outra forma de pensar está embasada na Bíblia, e você não quer mais ser identificado como membro dessa religião, porque para você não faz mais sentido. Então, eu vou citar aqui o livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, que é um livro interno das Testemunhas de Jeová, edição de 2024, onde eles colocam uma das definições de apostasia, que diz aqui: causar divisões, promover seitas, envolve agir de propósito para acabar com a união da congregação e ou enfraquecer a confiança dos irmãos na organização de Jeová. Isso pode ser apostasia ou levar a ela. Então, esse é o conceito da religião Testemunhas de Jeová. Acontece que uma pessoa que passa a ter uma convicção diferente, ela quer ajudar pessoas próximas a também pensar como ela. Isso é natural. Inclusive, isso está de acordo com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: agora, visto que temos o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito: exerci fé, por isso falei. Nós também exercemos fé e por isso falamos. Ou seja, a fé faz com que a pessoa queira falar. Isso é natural. Já que ela passa a ter uma nova convicção, que para ela é a verdade, é mais do que natural que ela queira transmitir essa verdade a outras pessoas. Entendeu? É muito simples isso. Inclusive, Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 27, o seguinte: o que eu lhes digo na escuridão, digam na luz, e o que é sussurrado em seus ouvidos, preguem dos terraços das casas. Então, em harmonia com o que o próprio Jesus falou, essa pessoa que ainda está nominalmente na religião Testemunhas de Jeová, ela quer ensinar pessoas sobre a sua nova fé. Isso é mais do que natural, não é? E outra definição dessa obra das Testemunhas de Jeová, Pastoreiem o Rebanho de Deus, de apostasia, está da seguinte forma: espalhar intencionalmente ensinos contrários à verdade da Bíblia. Quer dizer, ao conceito que as Testemunhas de Jeová têm sobre a verdade da Bíblia. Aí diz assim: se alguém tem dúvidas sinceras sobre a verdade bíblica ensinada pelas Testemunhas de Jeová, ela deve receber ajuda amorosa. Cita textos aqui. Mas quando uma pessoa insiste em falar de ensinos falsos, quer dizer, falsos de acordo com a religião Testemunhas de Jeová, ou de espalhar esses ensinos de propósito, isso pode indicar que ela se tornou ou está se tornando apóstata. Mas agora vejam qual é o procedimento que o próprio Manual dos Anciãos diz que deve ser observado, que deve ser cumprido, e que na prática nem sempre acontece assim. Diz aqui o que eu grifei embaixo, né, com vermelho. Eu coloquei aqui linhas vermelhas para você poder destacar. Aqui diz: a pessoa deve ser aconselhada com firmeza. Se ela não reagir, os anciãos devem tentar aconselhá-la novamente de modo firme, então 2 vezes. Se mesmo assim ela não mudar, uma comissão judicativa deve ser formada. Então veja, antes de formar a comissão judicativa, por suposta apostasia, existe um procedimento que foi colocado aqui no Manual dos Anciãos, que é aconselhar a pessoa 2 vezes com firmeza. Está baseada essa instrução em Tito capítulo 10, versículos 10 e 11. Eu vou ler, então, o que diz aqui esta passagem, né? Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11.
Quanto ao homem que promove uma seita, rejeite-o, depois de aconselhá-lo com firmeza uma primeira e uma segunda vez, sabendo que ele se desviou do caminho, está pecando e condena a si mesmo. Então veja que o texto é claro, né? A pessoa primeiro precisa ser aconselhada com firmeza. E aconselhar não é meramente chegar e falar para ela que ela tem que largar daquele ensino, que ela precisa voltar a pensar do jeito antigo. Não é isso. É você provar, no caso os anciãos, provarem biblicamente para essa pessoa que essa pessoa está enganada, que essa pessoa se desviou realmente da verdade bíblica. Quer dizer, os anciãos precisam conseguir fazer isso, porque senão não adianta nada. Chegar para ela e falar assim, olha, você tem que largar disso, você tem que voltar a pensar da maneira anterior. Isso não convence ninguém. Se a pessoa está sinceramente convicta pelo que ela estudou, então é lógico que cabe aos anciãos ajudá-la biblicamente, com argumentos bíblicos, mostrando que não é daquele jeito. E os anciãos não estão preparados para isso. Quando uma pessoa tem convencimento, é porque ela estudou profundamente. Ela analisou os ensinos que ela tinha, que ela acreditava, e agora, biblicamente, ela passou a entender que não é daquele jeito. Então, o que eu tenho notado na prática é que os anciãos não estão preparados para cumprir Tito 3, 10 e 11. Então, há casos em que eles já querem partir para uma comissão judicativa. Então, cabe a você, que está nessa situação, e talvez você foi convidado para uma comissão judicativa, citar Tito 3, 10 e 11. Eu não incentivo você a citar o Manual dos Anciãos, porque eles entendem que você não poderia ter esse manual, ter acesso a esse manual. Seria um livro restrito a eles. Então, a ideia é você citar Tito 3, 10 e 11, dizendo que antes de ser chamado para uma comissão judicativa, eles precisam cumprir esse texto. Eles precisam buscar ajudar você. Se você, de boa fé, como pessoa sincera, está convencido de que não é do jeito que você aprendeu, é um convencimento seu, e você tem boa consciência, né? Porque a própria Bíblia diz isso, né? 1 Timóteo 1,19 diz que temos que manter a fé e uma boa consciência. Então, se você acredita dessa forma, você está convicto, você está de boa fé, você está de consciência limpa. Agora, cabe a eles procurarem ajudar você, usando a Bíblia, naturalmente, né? E analisando os pontos que você hoje discorda, tentando mostrar para você, biblicamente, de forma pautada, embasada, fundamentada pela Bíblia, que não é do jeito que você está acreditando hoje. Esse é o papel deles, né? Inclusive, de acordo com Judas, versículos 22 e 23. Aqui fala também, continue a mostrar misericórdia a alguns que têm dúvidas. Não é o seu caso, você não tem dúvida, você tem certeza de que você agora tem verdades que não tinha antes. Mas aqui diz, salvem a eles arrancando-os do fogo. A outros, continue a mostrar misericórdia, mas com temor, odiando até mesmo a roupa que tiver sido manchada pela carne. Então, veja, a ideia é ajudar uma pessoa, né? E Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, diz, meus irmãos, se alguém entre vocês for desencaminhado da verdade, os anciãos acham que você foi desencaminhado, e outro o fizer voltar, saibam que quem faz um pecador voltar do seu caminho errado, o salvará da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Então, a Bíblia incentiva a ajudar a pessoa que, segundo eles entendem, foi desencaminhado da verdade. Então, a ideia é essa, isso é bíblico. Então, você pode invocar o texto de Tito 3, 10 e 11 e solicitar que eles provem para você. Eles mostrem biblicamente, mas não rodeando, né, pelas beiradas e não tocando no assunto em pauta. Sim, eles precisam entrar no assunto do qual você agora está convencido de forma diferente e mostrar biblicamente, contextualmente, analisando outros versículos, que você está errado. Esse deve ser o papel deles, né, no caso dos anciãos. E somente após fazerem isso 2 vezes é que poderiam convidar você para uma comissão judicativa, que eu, evidentemente, incentivo você a não ir. Mas o ponto é, faça com que eles cumprem o que o próprio manual deles diz que tem que cumprir, e, na verdade, acima de tudo, o que a Bíblia diz, né? Você não precisa citar o manual. Cite a Bíblia. Cite a Bíblia. Entendeu? E eles precisam cumprir 2 vezes. Eu já vi casos em que eles tentaram cumprir uma vez e viram que não tem argumentos, que não estão preparados, né, para refutar você, que estudou profundamente, que se convenceu porque você estudou de forma profunda, é uma pessoa de boa fé, sincera, e eles não têm argumentos para refutar você. Então, eles já partem diretamente com uma comissão judicativa. Mas você deve falar, não, foi feito uma vez, uma conversa, e na primeira vez vocês não usaram argumento nenhum. Vocês não analisaram aquilo que eu falei, aquilo que eu analisei textualmente e mostrei textualmente para vocês. Então, não vale nem a primeira vez. Você tem que primeiro fazer uma reunião comigo para procurar mostrar que eu estou errado. Conseguir realmente me fechar nos argumentos de maneira que eu não tenha contra-argumentação. E depois fazer isso uma segunda vez. Né? É importante seguir a Bíblia, o que está escrito. Mas como eu acredito que eles não vão conseguir fazer isso, que é o que eu tenho notado, né?
nos casos que eu tenho ajudado, que eu tenho acompanhado, que me solicitaram para ajudar, é provável que eles queiram partir para uma comissão, mas pelo menos você colocou a eles a responsabilidade bíblica que eles têm. E isso, evidentemente, vai trazer mais consciência do erro deles, né? Entendeu? É muito importante que você faça isso, ok? Espero ter te ajudado. Se realmente esse vídeo te ajudou, né, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que poderão ser ajudadas por meio desse vídeo. E se você precisar de terapia, eu estou aqui para poder te ajudar. Vou deixar aqui um link embaixo para você entrar em contato comigo, ok? Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.